Seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Online. Nós adotamos a revista Compromisso, essa que temos em mãos, a revista do último trimestre do ano de 2023. Hoje vamos falar sobre o livro de Daniel. Compreende o capítulo 1 até o 6 desta obra. E o texto áureo se encontra no capítulo 6, versículo de número 5. Eu farei a leitura e eu peço que você, por gentileza, pegue a sua Bíblia e acompanhe a leitura da palavra de Deus, que nos diz da seguinte maneira: Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Que Deus, desde já, possa abençoar ricamente as nossas vidas, que Ele possa estar iluminando a nossa mente para a devida compreensão nesse livro que é dificílimo. Não pense que é fácil o livro de Daniel, pois não o é. Em relação a esse versículo, que é o texto de ouro, o que a gente pode dizer? Os adversários de Daniel afirmaram não apenas a sua integridade moral, mas também a natureza visível de sua piedade e compromisso com Deus de Israel. Daniel era uma pessoa íntegra, isto é, completa, inteira, uma pessoa altamente moral, ética e, por sua vez, altamente piedoso. É isto que a gente encontra baseado não apenas neste versículo de número 5, que é o texto áureo, mas também no decorrer da obra da mesma autoria, isto é, de Daniel. Além disto, o tema principal do livro sobre a consagração e a confiabilidade de Daniel é mais uma vez confirmado. Note bem que a gente falou sobre alguém que é confiável e alguém que é consagrado. Você, que é professor da Escola Bíblica Dominical, quando não aluno da mesma, uma coisa é certa: você precisa se consagrar, se colocar nas mãos de Deus diuturnamente para que ele possa lhe usar. E toda vez que você se aproximar da palavra de Deus, a mesma irá santificá-lo, irá, enfim, purificá-lo e, por sua vez, dará todas as instruções necessárias para o bom andamento do seu viver cristão. Com relação agora ao livro, vamos aqui ao nome do livro. Nós temos aqui, o nome é Daniel, a obra que nós estamos abordando. Os três primeiros capítulos eu li em um dia, os demais eu li na sequência. Acontece que eu já vou deixar aqui uma sugestão para todo professor de escola bíblica dominical. Qual é a dica? Todo texto proposto é de bom alvitre que você faça a leitura. Por exemplo, como eu disse, é do capítulo 1 até o 6. E mesmo eu estou agora aqui falando contigo, o que eu fiz? Separei um tempo, foi em dois momentos, um dia li os três capítulos e os demais eu li no outro dia. Mas é importante que você tenha feito a leitura para ter uma compreensão adequada, ainda que não cheia de detalhes, mas adequada para que você possa, então, ler novamente e entender e, por sua vez, fazer um estudo bíblico, tá certo? Fica essa dica e a gente vai, então, continuar. O livro é Daniel, recebe o nome desse porta-voz, ele é o profeta da parte de Deus. Existem alguns termos para profeta no Antigo Testamento. Quando fala Navi,
A ideia de Navi é justamente um porta-voz, é aquele que é a boca de Deus, ou seja, é aquele que transmite tão somente a mensagem divina sem nenhum tipo de resquício humana. Digo, resquício humano, porque o profeta não tem uma mensagem própria. Agora, acontece que existem outros termos no Antigo Testamento, na língua hebraica, que é Ish Elohim, ou seja, a ideia é homem de Deus, indicando assim um relacionamento. Há outros dois termos, um deles se refere ao profeta como um vidente, mas não porque ele tem, vou dizer assim, todo prognóstico, futurístico, nada disso, é porque Deus revela, Deus concede visão ao profeta e ele vai ter uma visão acerca daquilo que Deus está lhe revelando. Dito isto, a gente vai prosseguir aqui na revista. Eu vou me ater a ela, farei alguns apontamentos, inclusive no decorrer, lembrando que nós estamos na lição de número 12, tá ok? Você que está me acompanhando desde o início, a gente está indo lição por lição, e já vimos o profeta Jeremias, profeta Ezequiel, agora Daniel, lembrando que os três mencionados e estudados no decorrer desse trimestre são contemporâneos, eles viveram na mesma época e viveram em tempos dificílimos, porque se referia a esse período do chamado exílio babilônico, lá para o quinto século antes de Cristo. Cada um, no caso de Jeremias, Ezequiel e Daniel, exerceu um ministério chamado profético que Deus entregou e eles cumpriram conforme as determinações divinas. Enquanto Jeremias e Ezequiel primeiro falaram a mensagem diretamente ao povo, Daniel, que foi membro da corte de Jerusalém, ele provavelmente foi exilado para a Babilônia, ainda bem jovem, quando o rei Nabucodonosor levou cativo o rei Jeoaquim. Lembrando que Daniel ele atuou como sábio na corte dos reis caldeus até a chegada ao poder do rei persa chamado Ciro. No primeiro tópico, a gente vai mencionar aqui sobre o profeta Daniel e seus amigos na corte. Antes disto, eu estou projetando aqui o significado do nome de Daniel. Significa Deus, vou deixar aqui destaque, Deus é meu juízo. Esta é a ideia, ou quando não, pode ser Deus é meu juiz, ou no sentido de Deus deu a decisão. É esta a ideia. Em relação ao livro, ele faz parte dos chamados escritos, porque a Bíblia é dividida, numa referência ao Antigo Testamento, e tem a expressão Ketuvim. Ketuvim são os escritos, é justamente nessa última parte da divisão do cânon hebraico que se encontra o livro de Daniel. Nós temos Ketuvim, nós temos Devarim, e, por sua vez, nós temos a Torá. E esta é a última seção ou divisão onde se localiza o texto. Eu falei aqui sobre o primeiro tópico, que é o profeta Daniel e seus amigos na corte. Eu queria apenas falar um pouquinho, antes disto, desculpa a digressão, mas falar um pouquinho sobre o gênero literário. Na verdade, aqui tem uma combinação de gêneros. Coloquei aqui, você está certamente visualizando, do capítulo 1 até o 6, que é objeto desse estudo, contém narrativas históricas escritas na terceira pessoa, que vai refletir a vida e a época do profeta Daniel. Do capítulo 7 até o 12, são aqueles eventos futuros, muitas vezes expressos com imagens apocalípticas na primeira pessoa. Observe que vai haver mudança da terceira pessoa
para a primeira pessoa, mas também há uma mudança no tocante ao gênero. Por quê? Por mais que tenha, no primeiro momento, esse gênero já de narrativa, no segundo momento vai ter o que a gente chama de um gênero chamado literatura apocalíptica, que é justamente a literatura, o gênero igual ao que nós temos lá no último livro do Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse. Para você ter uma ideia, esse gênero literário é uma exclusividade judaica, ou seja, um período de muita diversidade, de muita luta, de muito sofrimento. Os escritores, vou dizer assim, começaram a adotar esse gênero com alguns objetivos. O primeiro objetivo é que eles queriam encorajar, animar as pessoas que estavam passando por perseguição, por lutas, por momentos terríveis. No segundo momento, a gente vai ver que eles não podiam, os escritores, falar de uma forma clara para que a mensagem não chegasse, né, aos adversários já decifrados, nada disto. Então, que eles utilizavam esse tipo de literatura chamada literatura apocalíptica para mandar, vou dizer, não apenas um recado, mas transmitir uma mensagem de encorajamento, mas cheio de numerologia e simbologia. Os judeus, as pessoas que recebiam essa mensagem através dessa literatura, eles compreendiam perfeitamente a simbologia, os números, etc. e tal. Agora, se alguém não fazia parte do contexto judaico, eles tinham realmente dificuldade de entender esse tipo de obra. O mais importante é que a gente vai observar que tem uma unidade profética. Eu falo unidade profética porque a gente está lidando com um profeta da parte de Deus. A gente já falou sobre Ezequiel, Jeremias e agora Daniel. No capítulo 2 e 7, vai fornecer padrão de 5 reinos, que é sustentado ao longo de todo o livro. Já Daniel, capítulo 8, vai tratar do segundo e terceiro reinos, enquanto o capítulo 9, do quarto e quinto reinos. E a história está caminhando em direção a um nexo divino. Isto mesmo, há um nexo, há um sentido. Deus não é arbitrário. Deus faz tudo conforme, né, o seu propósito, de maneira ordeira, com sentido. E vale a pena lembrar que Deus é o Deus do impossível, não das coisas absurdas. Por que eu digo isto? Existem coisas absurdas, bem esquisitas, que, vez ou outra, acontecem no meio evangélico que nada tem a ver com a pessoa santa de Deus. Não tem nenhuma relação com o eterno. Não tem nada de elemento profético. São questões humanas e meramente humanas, quando não, cheias de resquícios de carnalidade. Agora sim, eu vou aqui para a leitura da nossa revista, na página de número 54. Diz assim: o texto bíblico começa a narrativa sobre Daniel a partir do momento em que ele foi levado pelas tropas do rei Nabucodonosor, conforme o capítulo 1, versículo 2, ficando aos cuidados de Aspenaz, oficial da corte. Com ele também foram levados jovens Ananias, Misael e Azarias. No primeiro momento, a determinação seria que os jovens fossem tratados como cortesãos, com o melhor que havia nas porções reais e que lhe fossem ensinadas. Por quê? No capítulo 1, versículo de número 4, eu vou fazer a leitura aqui na minha Bíblia, não vou projetar, mas você pode dar uma pausa no vídeo e fazer e acompanhar também o texto bíblico, tá ok? O que nos diz no capítulo 1, versículo de número 4? Diz assim: jovens sem nenhum defeito, de boa aparência,
instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. É isso aí. Eram realmente homens com uma bagagem enorme. Esta é a grande verdade. E em relação a isto, o que nos diz ainda? Porém, Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, conforme capítulo 1, versículo de número 8. Essa decisão causou um primeiro desentendimento. E foi o quê? Acertado um desafio inicial de 10 dias para que se verificasse a possibilidade de continuar com o regime diferenciado. Você que já leu, quer ser um professor ou aluno, desde o capítulo 1 até o 6, já sabe muito bem do que a gente está tratando aqui. Assim, passados os dias, ficou constatado que a aparência deles era melhor do que as outras pessoas que estavam fazendo uma limitação também, vou dizer assim, padrão ali, conforme estabelecida pelo reino babilônio. Tendo vencido a primeira prova e se mostrado fiel aos preceitos sagrados, o autor aqui da revista colocou assim que Deus honrou a Daniel e seus companheiros, concedendo-lhes que se destacassem em conhecimento e inteligência em toda cultura e ciência, conforme o capítulo 1, versículo 17. Eu vou fazer a leitura, caso alguém não tenha feito e chegado nesse momento para assistir o vídeo. Porque diz assim no verso 17: Ora, estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Ou seja, Daniel tinha esse diferencial entre os demais homens aqui mencionados. E a gente já sabe que depois eles vão ter nomes dentro daquele contexto dos caldeus e vai se chamar de outra maneira. Mas, a princípio, nós estamos falando de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Lembrando que entre estes, Deus deu algo a mais, que foi um diferencial e que foi importante não apenas na vida de Daniel e de seus companheiros, mas de todo o povo de Israel. Vamos então prosseguir aqui a leitura. E eu daqui a pouco vou fazer uma pequena observação, porque eu observei aqui na revista que vai aparecer pelo menos mais uma vez uma expressão aqui que eu vou destacar na minha revista e vou mencionar para vocês. Passando, deixa eu ver, ou seja, nas ciências e conhecimento dominado pela cultura babilônica, os jovens judeus que se mostraram mais inteligentes e conhecedores são esses 3, Ananias, Misael e Azarias, mais o quarto, que seria o Daniel. E, passado o prazo de preparo dos jovens na corte, eles foram apresentados ao rei, que os avaliou. Assim, eles permaneceram no palácio, servindo diretamente ao rei. Embora exilado, estes 4 homens tiveram uma vida bem melhor do que aqueles demais que estavam ali exilados no Império Babilônico. E certamente a condição desses 4 homens era bem melhor do que aquelas pessoas que ficaram lá em Jerusalém, até porque a classe pobre, miserável, vou dizer assim, é que ficou lá na terra, a terra natal. Já toda a elite que foi levada para o cativeiro. Mas qual é a expressão que eu chamo a atenção aqui?
Eu, particularmente, tenho algumas dificuldades com expressões que as pessoas falam no meio evangélico. Eu sei que cada arraial evangélico vai ter algumas expressões bem peculiares, e eu não vou entrar no mérito. Mas o autor, na página de número 55, ele usou uma expressão assim: Deus honrou Daniel. Em outro momento vai dizer que Deus honrou e etc e tal. Eu não sei como é que você concebe essa ideia de Deus honrar e etc e tal. Eu apenas saliento que, às vezes, a gente precisa ter um cuidado muito grande em algumas expressões que nós ouvimos, inclusive lemos como esta. Naturalmente, o autor, ele fez com melhores intenções, eu não duvido disso, mas a grande questão somos nós. Muitas vezes, nós não entendemos corretamente, e eu, por exemplo, eu não utilizo expressões desse naipe. Algumas pessoas chegam para mim: Gustavo, aí, pega a visão, e fica assim olhando, pega o quê? Pega a visão. Nossa, então é pegar a visão? Tá bom, eu deixo para lá, não me apego a essas expressões. Se vai lacrar ou não, isso é de menor importância, mas essa concepção de que Deus vai honrar, etc e tal, a gente precisa ter muito cuidado, porque, embora a Bíblia fala que a gente tem que dar honra a quem tem honra, etc e tal, a gente precisa se colocar no lugar como de fato nós somos. Nós somos pecadores. Nós merecemos sim algo. E o que nós merecemos por conta dessa natureza pecaminosa que ainda habita em nós é nada mais, nada menos a condenação. Mas, mediante a graça de Deus, esse favor imerecido, é que nós recebemos esse presente, essa dádiva, tanto da vida, que é o dom da vida, quanto do dom da salvação, a salvação oferecida como uma dádiva. Desta forma, quando a gente vai para o Novo Testamento, e eu falo isso como cristão que sou, a gente vai observar que em todo o Novo Testamento, tudo é graça, nada é meritocracia. A gente tem um costume de dizer: você passou de ano, as pessoas estão terminando o ano letivo, parabéns, você mereceu. Claro que a gente tem que elogiar, parabéns. A gente fala assim: você mereceu, mereceu, mereceu. Mas a gente sabe que tudo isto, lá no fundo, é um ato gracioso da parte de Deus. Nós não merecemos, mas recebemos de uma forma dadivosa, vinda dos altos céus. Então, tudo que nós fizermos, tudo que nós temos, etc e tal, tudo tem que ser filtrado mediante essa graça divina, porque nada é mérito humano, não tem isso, nenhum resquício de meritocracia, tudo é dádiva, tudo vem de Deus, tudo é por causa dele, é por causa da misericórdia infinita, é uma misericórdia que se renova dia após dia, né, a cada amanhecer, conforme diz na palavra de Deus, ainda no Antigo Testamento. A gente precisa, vou dizer, se ater mais em expressões bíblicas para pensarmos a partir delas. Porque como as pessoas têm falado tantos, Deus vai te honrar dessa maneira, Deus vai te honrar nisso, e você fica, às vezes, sem saber, porque uma coisa é certa: Deus é fiel e ele não muda. Agora, nós não somos perfeitos. Nós, muitas vezes, deixamos a desejar quando não estamos aquém daquela perspectiva divina. Nós temos essas dificuldades e, por isso, é até meio temerário. Não é questão de melindre, não, tá, gente? Não é que eu estou melindroso, não. Mas é temerário a gente achar que Deus me honrou. Não, para com isso. Baixa a bola e
Evite, se possível, algumas expressões tipo esta, quando não muitas outras, que às vezes, embora não tenha sido proferida com esta intenção, mas acaba massageando o nosso ego. A gente até se sente mais do que os outros. Afinal de contas, Deus me honrou. Aí, quando olha para o lado, Deus me honrou, mas não honrou a irmã, não honrou o pastor, não honrou ao diácono. Não, não, não. Para com isso. Evitemos algumas expressões e nos atemos naquelas que têm, vou dizer assim, essa origem bíblica e não atrelada a estas expressões, chavões evangélicos que muitas vezes só mostra mais algo do nosso ego humano do que necessariamente aquilo que a Bíblia preceitua ou nos diz a nosso próprio respeito. Dito isto, eu quero então prosseguir sobre os sonhos do rei interpretados por Daniel. Vamos aqui rapidamente, porque para Daniel, em especial, além do domínio das ciências humanas, Deus apresentou o quê? O discernimento sobre todo tipo de visões e sonhos. Aliás, eu quero fazer uma pausa aqui. Um tempo atrás, alguém me perguntou algo sobre um sonho que ele teve, e perguntou, vou dizer assim, o meu palpite. E eu simplesmente não dei pitaco algum, porque, ora, se a pessoa teve um sonho, ela não sabe o que significou o sonho, por que eu vou dar um parecer sobre o sonho alheio? O sonho não é meu, o sonho é dele. Uma coisa eu digo, com toda certeza, se você tem um sonho, não se preocupe, não se preocupe. O que tem a ver, por exemplo, a gente compara, é comparação. A Bíblia, como palavra de Deus, com o sonho. Diz a profecia bíblica que o sonho é como palha. É como palha. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. O sonho, muitas vezes, é motivado pelos nossos próprios desejos, que estão lá no subconsciente, etc. e tal. E no tempo de seminarista, uma colega minha, né, ela veio com vários sonhos e queria que eu interpretasse os. E eu disse, olha, eu estou aprendendo aqui teologia, estudando a Bíblia, eu interpreto a Bíblia, não sonho das pessoas. Ela ficou um pouco frustrada porque ela esperava que eu interpretasse os sonhos dela, sendo que não é da minha alçada, era da alçada, vou dizer assim, a capacitação veio a Daniel. Entre aqueles quatro, somente ele recebeu essa capacidade, conforme o versículo aqui diz, de ter esse conhecimento, de ter essa inteligência e de discernir sonhos, né, visões e etc. e tal. Mas foi exclusiva a ele. Essa capacidade foi dada a Daniel não para se gabar, pelo contrário, foi utilizada para um bem maior, um bem comum, não apenas de uma forma imediata dentro daquele contexto, mas numa alusão a todo o povo de Israel. Por causa de que eu digo isto? Todas as vezes que uma profecia no Antigo Testamento vinha a um indivíduo, ainda que falasse diretamente a ele, sempre o objetivo era abarcar todo o Israel nacional. O fim não era o profeta ou o recebedor do sonho ou da visão. O objetivo último era dar ou apresentar algo a respeito e favorecer o Israel nacional, isto é, o povo de Deus. No tocante às pessoas que hoje em dia têm sonhos mais diversos e ficam confusas, eu pego um texto, claro que num outro contexto, lá da igreja em Corinto, mas tentando trazer alguns princípios, dizendo o seguinte: olha, se você tem um sonho, ou uma visão, ou qualquer outra forma
de revelação e que você ficou todo conturbado, perdeu a paz, não dorme mais, está confuso, não se preocupe. Por quê? Porque lá em 1 Coríntios, capítulo 14, vai deixar bem claro. Deus é Deus de paz, não de confusão. Se esse sonho que você teve te tirou a paz, te deixa perturbado, confuso, se fosse de Deus, não causaria isso, porque Deus é de paz, não de confusão. Agora, você não precisa, ainda que você ache que seja de Deus, mas você não precisa pegar esse sonho e tornar uma regra para outras pessoas. Tampouco vai ser uma regra para você, porque, pelo que eu entendo, somente a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Tá bom? Dito isto, a gente prossegue, porque para Daniel, ele que tinha esse tipo de discernimento, teve o primeiro sonho, que foi a estátua. O rei Nabucodonosor, certa vez, ele teve aquele sonho que não conseguia nem se lembrar, nem interpretar, e que lhe perturbou o espírito, conforme lá o capítulo 2, versículo 1, e tendo convocado os sábios e os adivinhos da corte, eles não conseguiram chegar a uma resposta satisfatória, o que causou o quê? Uma grande irritação, a ponto do rei decidir matar todos eles. Quando chegou isso ao conhecimento de Daniel, ele pediu tempo. Tempo para quê? Para buscar a Deus em oração, para buscar uma solução. Dou uma pausa aqui. O que nós precisamos aprender com Daniel é essa atitude. Numa situação delicadíssima, o que ele fez? Recorre a Deus. Como? Através daquele recurso da oração. Nós podemos, meus irmãos, buscar respostas, soluções por meio de recursos espirituais. Mas, para tanto, é necessário parar tudo, deixar nossa agenda e consultar a vontade de Deus. Fazer que nem Daniel. Acontece que muitas vezes a gente, em meio a alguma dificuldade, a gente sempre tem uma ideia boa que pode, de repente, resolver. Vai que dê certo. Mas se não der certo? E se não der certo? Com a nossa genialidade, a gente não conseguir resolver. Não oferecer uma resposta satisfatória. Não solucionar ou dirimir a dúvida. Ou não resolver essa questão. Por isso, a gente precisa aprender com Daniel. Numa situação delicadíssima. Ele faz o quê? Busca a Deus em oração. Penso eu que muitas das vezes a gente bate tanta cabeça, dá aquela cabeçada na parede, de forma insistente, porque a gente não busca a Deus com seriedade, um desejo, aquele anseio de ouvi-lo. E quando fala ouvi-lo, é receber, por sua vez, as instruções e a direção da parte dele. No versículo 18, fala assim: ao Deus do céu sobre aquele mistério. Porque para Deus não há mistério, todas as coisas são patentes, estão diante dos seus olhos, não tem nada enigmático para o eterno, esta é a grande verdade. E Daniel vai lá e vai buscar em Deus a solução para aquela dificuldade enorme. E o que aconteceu? Deus respondeu. Deus responde, e Daniel fala o quê? Louva a Deus. Louva a Deus. Porque ele reconhece que somente Deus é quem coloca e tira reis e poderosos. E é ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos que conhecem. E sobre o sonho de Nabucodonosor,
A resposta de Daniel foi que o rei viu uma grande estátua com cabeça de ouro, ombros e braços, pernas de ferro e pés de ferro e barro. Você pode ver a descrição no capítulo 2, versículo 32 e 33. Enquanto ele via a estátua no sonho, uma pedra se soltou, chegando a ferir e esmigalhar os pés da estátua. Versículo 34. E sua interpretação foi de que depois de Nabucodonosor, o rei da cabeça de ouro, outros reis haveriam de sucedê-lo com poder e prestígio sempre menores, e que, por fim, o último reino será um reino dividido, mas que, por fim, o próprio Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E Daniel deu essa garantia, e certo ao sonho e fiel à interpretação. E como consequência imediata da revelação, o rei reconheceu o Deus de Daniel. No segundo sonho, menciona a árvore. Novamente, o rei Nabucodonosor teve um sonho e ele ficou impressionado e perturbado. Nesse sonho, o rei viu uma árvore muito alta e bela que foi cortada por um ser celestial, porém deixando o tronco, isso mesmo, o tronco exposto ao orvalho. Se encontra lá no capítulo 4, versículo 10 até o 17. Vale a pena dar pausa no vídeo, fazer a leitura e retornar. Feita esta pausa e leitura, prossigamos. Novamente, os sábios e adivinhos da corte não foram capazes de interpretá-lo, cabendo a quem? A Daniel a explicação. Lembrando que Deus que deu a capacidade para Daniel. Muitas vezes a gente acha que a capacidade vem da gente, quando na verdade é Deus que nos capacita, é Deus que nos dota com poderes, com talentos, com aptidões e etc. E tal. Tudo que nós temos e somos vem do Senhor e nós não devemos nos gabar pelo que nós fazemos, pelo que nós elaboramos, nada disto, mas sempre render graças ao Senhor por Ele nos dar essas qualificações necessárias para o bom andamento. E a árvore aqui representava o próprio rei, e por decreto do Altíssimo, ele seria expulso do convívio humano até que reconhecesse que o Altíssimo tem domínio sobre o rei dos homens e dá a quem quer. E a gente sabe que o sonho se cumpriu com Nabucodonosor passando a viver entre animais por um tempo até que ele mesmo reconhecesse o domínio eterno de Deus. Tem um outro tópico, e é o próximo que nós vamos analisar, que fala sobre a fidelidade ao único Deus, ao único Deus que é colocado à prova. Fidelidade ao único Deus posta à prova. Em certa ocasião, o rei Nabucodonosor mandou erguer uma estátua de ouro para que todas aquelas pessoas se prostrassem e adorassem. Está lá no capítulo 3, versículo 1 até 5. Capítulo 3, versículo 1 e 5. E chegado o momento da adoração, a estátua, os três amigos judeus se recusaram a prestar culto ao ídolo, sendo denunciados ao rei. Então, na sua ira, o rei ameaçou colocá-los lá na fornalha. Mas eles sabiam, porque a resposta daqueles jovens, porque conhecia Deus, tinha um relacionamento com ele, disse o seguinte: nosso Deus nos livrará da sua mão. Mas mesmo que venhamos a morrer, ou seja, poderia morrer? Sim, mas ainda assim continuaria sendo o Deus deles. Porque mesmo que venhamos a morrer, não cultuaremos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro. Assim, por causa disto, eles foram lançados no fogo. É o que está lá no capítulo 3,
versículo 21. A gente já sabe a historieta, entrando no meio do fogo, eis que o sobrenatural aconteceu, e o rei olhou e percebeu que eram quatro os que passeavam entre as chamas. E mais, nas palavras do próprio rei Nabucodonosor, o quarto homem era parecido como um filho dos deuses. Se encontra lá no versículo 25 do terceiro capítulo. Então a firmeza dos judeus foi reconhecida e o Deus deles adorados com palavras reais. Note bem que Deus interviu de uma maneira poderosíssima, não apenas para livrar aqueles três homens da fornalha, também era propósito divino, mas para que o povo de Israel, de alguma forma, fosse beneficiado, para que o nome de Deus entre as nações fosse conhecido e reconhecido, de modo que todo cumprimento, toda ação de Deus, ainda que seja para algumas pessoas, indivíduos específicos, mesmo assim, sempre tem um propósito maior. Nunca o fim é, conforme essa história, são eles próprios, os três. Nada disso. Sempre tem uma causa maior, um propósito bem maior por trás. Aqui, eles recusavam a adoração conforme foi estipulada pelo governante. No Brasil evangélico, a gente se deparou um tempo atrás, décadas atrás, e hoje em dia não é diferente, uma espécie de culto à personalidade. As pessoas começavam a cultuar, endeusar líderes de alguns ministérios, de algumas denominações, etc. Aqueles homens eram colocados numa categoria como se fossem super crentes ou super espirituais, quando não gurus religiosos, gurus que iam ditar as normas para a vida das pessoas. Isso só revela o coração humano, que é uma fábrica de ídolos. O coração dos homens tem construído ídolos, tem colocado pessoas no pedestal, tem dado holofote indevido a homens que são de carne e osso como eu e você, mas que recebe, vou dizer, a honra, a glória, etc. e tal. É importante dizer que a Bíblia diz que ele não divide a glória dele com ninguém, tampouco com esses homens que são idolatrados, com homens e mulheres que são endeusadas. Chega ao ponto de pessoas fazerem até caravanas para ir atrás de homens como se fossem semideuses. Mas tem outra coisa. No passado recente, as pessoas começaram, por conta da questão política e ideológica, expressar, e esse é um direito de todos, as suas opiniões, e para as redes sociais, mas acabaram idolatrando aqui ou acolá algumas pessoas. Isto também é uma espécie de idolatria, como se a pessoa fosse o salvador da pátria, o salvador do Brasil. Gente, quer de um lado, quer de direita, esquerda, é, em qualquer viés político, ideológico, partidário, não há solução para o Brasil através dessas vias. Não há salvador da pátria alguma. Acontece que, se Jesus se tornar, de fato, o salvador de cada um dos cidadãos brasileiros, cada um, aí sim, a pátria como um todo será de Jesus. Porque Cristo estará reinando em cada coração dos cidadãos brasileiros. Tirando isto, não há nenhuma possibilidade de haver
um salvador da pátria. Não há. Agora, o que há ainda não é apenas resquício, não. Muita gente que permanece idolatrando A ou B, Beltrano ou Ciclano. E cá entre nós, fica falando até hoje mais sobre o Beltrano e Ciclano do que o próprio Cristo. Sabe tudo que o Beltrano e Ciclano está fazendo, mas não vai aos evangelhos para ver o que Jesus deixou de ensino para as nossas vidas. As pessoas até colocam camisas estampadas, carregam no peito com maior orgulho, mas não têm coragem, não carregam Jesus no peito, no sentido de ter hombridade, de ter coragem, de fazer as coisas certas e de agir, primeiro, como um bom cidadão. Segundo, um cristão autêntico, um cristão que contribui não apenas com o bem-estar social no âmbito eclesiástico, mas, sobretudo, na sociedade como um todo. A gente precisa parar de idolatrar pessoas, quer no segmento religioso ou político. O único que precisa ser conhecido, reconhecido, adorado e servido é o Senhor Jesus. Prossigo, tem a visão de uma mão e uma interpretação. O rei Belsazar, herdeiro do trono da Babilônia, mandou um banquete. Ele mandou dar um banquete e trouxe os utensílios que foram tirados lá do templo em Jerusalém para serem usados na festa, conforme o capítulo 4, digo, capítulo 5, versículo 1 e 2. Enquanto bebiam, em louvor aos seus deuses, uma mão misteriosa apareceu rabiscando na parede, o que assustou bastante o rei. Mas uma vez somente Daniel foi capaz, é, mas, é, é, mas uma vez somente Daniel foi capaz de trazer a interpretação da visão. As palavras de julgamento escritas na parede anunciavam e que o reino de Belsazar foi avaliado e que seria entregue para os medos e persas. O que veio acontecer com a morte de Belsazar e tomada de poder por Dario. É o que a gente observa nessa visão. Mas há um quarto e último tópico, que é o livramento pelo poder da oração. Chegando ao reinado de Dario, Daniel ainda continuava com prestígio na corte. Entra governo, sai governo, entra império, sai império, ou sai império e entra império. Ele continuava lá, na corte. E, ainda assim, tinha pessoas que procuravam um motivo para acusar Daniel. E usaram de um estratagema. Os adversários de Daniel levaram até o rei Dario a assinar um decreto proibindo, num prazo de 30 dias, a adoração a qualquer deus que não o próprio rei, e a quem descumprisse tal decreto fosse lançado aonde? Aos leões. O decreto intimidou Daniel? Nananina, não. E ele foi pego orando ao seu Deus. A gente precisa ter uma vida de oração. A gente não precisa ter somente momentos de oração, mas vida de oração. A nossa oração deve constar não apenas de pedidos, e mais pedidos, e outros pedidos, e pedidos. Não. Não é só petição que se constitui uma oração. Uma oração também se constitui de louvor, de adoração, de petição, intercessão, confissão. Mas a gente precisa aprender bastante com Daniel, com esse profeta, conforme registrado no Antigo Testamento. E
o desfecho da história, a gente sabe que Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Ficou demonstrado tanto a intenção dos adversários em perseguir Daniel e o destruir, como a sinceridade de Daniel, que era fiel às suas obrigações e ao rei, e cuja intenção não era afrontar o rei Dario, mas manter-se firme na sua fé. E diz o texto lá no capítulo 6, versículo 23, porque havia confiado em seu Deus. Daniel foi poupado de maneira miraculosa por Deus. E quando o tiraram da cova, não acharam ferimento algum nele. Assim, mais uma vez, o Deus de Daniel, ele acabou sendo enaltecido. E com um decreto real, ficou ordenado que os homens tremam e temam diante do Deus de Israel, de Daniel, pois ele, o Eterno, é o Deus vivo. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra, como ficou demonstrado no livramento do profeta Daniel na cova dos leões. Quero concluir dizendo o seguinte: 4 jovens judeus foram levados ao cativeiro e tiveram que servir na corte dos reis da Babilônia. Embora eles ficassem na corte, não era nada fácil, porque a sua terra tinha sido deixada para trás. A sua cidade estava arruinada, o templo destruído. Sendo que eles mantiveram fiéis a Deus. Eles tinham fidelidade e eles triunfaram diante dos seus adversários. Deus não permitiu que eles fossem, vou dizer assim, humilhados, massacrados, nada disto. Mas Deus os exaltou. É o que a gente lembra, né, lá no Novo Testamento. Quando a gente se humilha diante das mãos de Deus, diante do próprio Eterno, Deus nos exalta. Mas é Deus, não é o homem, não. São coisas bem diferentes. E principalmente aqui, além dessa honra de servir o Senhor, de confiar no Deus Todo-Poderoso, a gente observa Deus sendo adorado e reverenciado por homens e mulheres ao redor do mundo. Por isso que eu gosto, entre outros livros, claro, do livro do Apocalipse, porque apresenta Jesus sendo conhecido, reconhecido, sendo adorado, glorificado por pessoas de todos os povos, de todos os lugares, de todas as línguas. As pessoas dobrando seu joelho, reconhecendo o senhorio de Cristo Jesus. Obrigado pela sua atenção. Até a próxima lição, que vai ser a nossa última, a lição de número 13, que vai falar sobre as visões de Daniel. Então, até lá, e que Deus possa lhe abençoar rica e abundantemente. Amém.